Olá a todos, este é o canal Revelar e hoje nós vamos falar a respeito de algumas questões muito sérias que estão acontecendo no mundo, dessa guerra em Gaza que pode aumentar, de uma situação que está envolvendo o Irã, o Iraque, a China e outras coisas mais ainda que eu quero tratar com vocês. Tudo isso porque nós estamos chegando próximos da eleição presidencial norte-americana no mês 10 desse ano, outubro. E ela é uma espécie de tudo ou nada, porque quem detiver a cadeira presidencial norte-americana, de uma certa maneira, dita os rumos do mundo. Não do mundo inteiro, mas da nação mais poderosa, né? E nós temos visto que os países estão se preparando para algo grande para esse ano. É algo que supera todas as questões econômicas, financeiras. Nós temos um grande problema financeiro e econômico que está sendo varrido para debaixo do tapete em vários países importantes. Talvez até porque nenhum deles quer ser o responsável pelo start disso tudo, nenhum deles quer ser o início da grande crise econômica, porque se, por exemplo, a grande crise começar na China, os Estados Unidos podem dizer que não é culpa dele. Se começar nos Estados Unidos, o governo chinês pode colocar a culpa para a sua população no governo norte-americano, dizendo, olha, nós não estamos mais vendendo porque os Estados Unidos quebrou. Se começar na Alemanha, ambos podem fazer isso e vice-versa. Na verdade, estão quase todos quebrados, endividados a um ponto em que não é mais possível pagar. Mas a questão vai muito mais além disso. E nós vamos tratar apenas de 3 artigos hoje e vocês vão entender um pouco mais o que eu tenho vislumbrado aí para esse ano. Esse ano não vai ser fácil, pessoal. Se segurem nas cadeiras porque a pancada vai ser grande esse ano. Então essa matéria diz assim, a guerra em Gaza pode aumentar. A administração Biden está se preparando para isso. Nós sabemos que Israel está vencendo, né, a guerra que está acontecendo lá em Gaza, e apesar de todos os pedidos, né, dos próprios Estados Unidos para que ela recuasse, porque no final das contas eles não queriam ter de enfrentar mais um problema ali no Oriente Médio nesse momento, esses pedidos não foram atendidos. Então o que a matéria diz é que isso aqui vai ou pode colocar o presidente Biden no centro de um conflito confuso no Oriente Médio, no meio de uma contundente campanha de reeleição. Na verdade, pessoal, eu acho até que o Biden nem vai mais ser o candidato, porque a administração dele foi um desastre tão grande em tantos setores que os democratas já sabem que estão perdidos. Até porque tem o Robert Kennedy Jr., que era um democrata e que vem ali, vai tirar bastante votos da facção esquerdista, né, dos Estados Unidos, os democratas, e depois todo mundo sabe que ele está senil, né? E depois ele apareceu na famigerada lista do Epstein, tem um monte de situações contra ele aí pesando. Então ele muito possivelmente será descartado e obviamente não virá a Kamala Harris no seu lugar, né? Ela foi usada ali apenas como um chamariz de voto de uma determinada camada da população. Eles não querem jamais ela como presidente. Então, vão surgir aí, já estão surgindo 4 ou 5 nomes diferentes dentro dos democratas. Então, quando eles falam administração Biden, nem é mais ele quem governa, se nós formos bem sinceros. Ele está senil, né? Todo mundo vê isso. Então, a administração Biden é esse grupo, né, que está ali na cúpula e que vai apresentar um outro nome para tentar confrontar com Trump. Que, aliás, está sofrendo aí uma série de ataques políticos através do judiciário norte-americano. E isso só tem aumentado a popularidade dele, porque o povo percebe que as perseguições que ele tem sofrido nos tribunais e as acusações são de cunho político. E o norte-americano, diferentemente do que o brasileiro, ele preza muito mais pela liberdade, e dentre as quais há a liberdade política, né? Então, quando você caça alguém utilizando argumentos quaisquer e instituições, simplesmente para tirar um adversário político do caminho, é óbvio que um povo que quer ser livre não admite isso, porque não por prezar pelo Trump, eu acho que
muita gente nem preza tanto assim por ele, mas pelo símbolo, né, que está por trás disso, né? Então, isso serve como introdução, mas veja só. Os responsáveis pela administração Biden estão elaborando um plano para que os Estados Unidos possam responder ao que cada vez mais preocupa eles, que pode ser uma expansão de uma guerra em Gaza para um conflito regional mais amplo e prolongado. Inclusive, há rumores, talvez eu traga algo no próximo vídeo, de que o Irã e o Iraque estão se unindo numa possibilidade de eles agirem, né, contra os interesses norte-americanos, de Israel, e talvez trazendo mais países ali. Então, essa matéria aqui ela está dando uma premeditação para algo que pode aumentar grandemente ali no Oriente Médio. Nós estamos mesmo num ano de grandes convulsões, pessoal. Vai acontecer tudo? Vai se precipitar? Não sei. Nós já, por várias vezes, estivemos à beira de uma terceira guerra mundial. Então, pode ser que aconteça tudo, pode ser que eles refreiem tudo de novo. Muito vai depender, eu penso, do como a campanha presidencial vai se desenrolar. Se eles perceberem que o Trump pode ganhar a eleição, tudo pode acontecer, tá? Então, 4 responsáveis familiarizados com o assunto, incluindo um alto funcionário da administração, descreveram conversas internas sobre os cenários que poderiam potencialmente atrair os Estados Unidos para outra guerra no Oriente Médio. Todos receberam anonimato para falar sobre discussões delicadas em andamento sobre segurança nacional. Então, eles estão elaborando um plano para contra-atacar os Houthis, por exemplo, que são, segundo a matéria aqui, apoiados pelo Irã. Eles estão lá bem ao sul da Arábia Saudita, mas eles conseguiram atacar navios dos norte-americanos, inclusive navios comerciais, estão lá do Iêmen. Entretanto, os responsáveis do serviço de informação estão a encontrar formas de antecipar e defender-se de possíveis ataques aos Estados Unidos por forças apoiadas pelo Irã no Iraque e na Síria, segundo um dos responsáveis. Lembrando que o próprio Laranjão eliminou lá o Qassem Soleimani, né, no ano de 2021, 22, nem lembro mais. E eles prometeram que querem o couro do Laranjão, né? Então, não é só os Estados Unidos em si. Então, tem muita coisa acontecendo. Há meses que os Estados Unidos têm instado Teherã nos bastidores a persuadir os representantes a reduzirem seus ataques. Mas as autoridades dizem que não têm visto qualquer sinal de que os grupos tenham começado a diminuir os seus alvos e temem que tudo só aumente nos próximos dias. Lógico que só vai aumentar, né? Os dois lados estão endurecendo cada vez mais, isso é nítido. Isso nos leva à China, né? Um outro grande ator mundial. E nós vemos situações acontecendo na economia da China, tal qual nos Estados Unidos. Eu vejo assim, isso é uma opinião minha, tá, pessoal, que dados que estão vindo tanto do governo norte-americano, definindo dados de inflação, de emprego, de pujança econômica, tanto no governo norte-americano quanto chinês. E eu não confio, isso é uma opinião minha, né? Cada um acredite no que quiser, mas eu não confio também nos dados que nós recebemos aqui no Brasil, que são expostos aí pela mídia, não acredito. Eu acho que a economia no mundo todo está podre, pessoal. E aqui a matéria ela fala só da China, né? E a China é importantíssima, porque é nosso maior cliente. Veja só, uma inquieta geração Z está remodelando o sonho chinês. Eu tive 1, 2, 3, 4, 5 empregos, ela contando nos dedos, né? Diz Joy Zhang, graduada de 23 anos. O mesmo problema que está acontecendo no Brasil, que está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo na China. Cada vez mais gente com diploma universitário não tendo emprego. Porque o que aconteceu? A agricultura, nós, seres humanos, abandonamos há tempos. Sobraram poucos de nós extremamente mecanizados. Ninguém mais pega no cabo da enxada. Isso é coisa do tempo do EPA. Então a agricultura está extremamente mecanizada. Não tem mais lugar para muita gente na agricultura. Muitos já abandonaram os chãos de fábrica, porque está tudo robotizado.
Não tem mais muito espaço nas fábricas. Vieram para o setor de serviço. O que tem de melhor no setor de serviço? O que tinha, né? Que mais pagava? Eram os setores de prestação de mão de obra qualificada, com nível universitário, médicos, dentistas, engenheiros, advogados, que já estão ganhando uma miséria. Então, hoje ganha mais um pedreiro do que um engenheiro, né? Mas quem bota a mão na massa está ganhando mais do que quem bota a mão na caneta. Então, veja só, a experiência de Joy não é incomum da China de hoje, onde há mais graduados do que empregados que precisam deles. Da sua turma de 32 alunos, apenas cerca de 1/3 encontrou empregos a tempo inteiro desde que se formou no verão. Mais de 1 em cada 5 pessoas com idade entre 16 e 24 anos, a geração Z, 1 em cada 5 está desempregada. E ela, olha só, está empregada, mas ela teve 1, 2, 3, 4, 5 empregos nos últimos meses, ou seja, num período inferior a 1 ano. Isso também vai muito, parece que na China, igual ao que está aqui no Brasil, né, dessa geração que não suporta receber ordens, não suporta permanecer no emprego para crescer dentro dele, para se estabilizar, né? Eles preferem pular de galho em galho. Também isso aí vai os prejudicando muito. Um ditado que meu pai dizia era: pedra que muito rola não cria limo, né? Se você pula de emprego para emprego, você não cria estabilidade no emprego, você não recebe benefícios, certas condições melhores com o tempo. Então também tem isso, né? Mas isso aqui indica mais do que qualquer coisa uma desaceleração e um endividamento do país. A China está quebrada, na minha opinião, assim como o Brasil, e vai quebrar mais ainda. O Brasil está se endividando, olha que os déficits governamentais que não param de crescer, ao invés de diminuir os gastos, estão aumentando. E como não tem arrecadação, porque está todo mundo quebrado, o que eles fazem? Pegam dinheiro emprestado. Então o mundo inteiro está indo para o buraco, né? E aí, os poucos que tentam fazer alguma coisa, veja só, são extremamente criticados, duramente criticados. Olha só, o Bukele de El Salvador se tornou exatamente aquilo que ele jurou destruir. Isso aqui é uma mídia globalista. Eu estou no site Real Clear World, né? Então qualquer um que se coloque contra esse caminho aí de libera geral, para deixar o crime tomar conta, tudo isso aí eles vão detonar, né? Então veja só, eles chamam ele de o presidente mais autoritário da América Latina, demonstrando mais uma vez seu desprezo pelo Estado de Direito. E olha a hipocrisia da crítica dessa imprensa. Eles dizem assim: em 22 de novembro, o governo autoritário de Nayib Bukele em El Salvador libertou Johanna Flores, que Bukele alega ser membro da gangue Barrio 18. Ela foi presa sem julgamento ou acesso a um advogado. O mais recente abuso do estado de exceção nacional de Bukele, que lhe permitiu suspender direitos constitucionais e legais em nome da segurança nacional. Real Clear World. Será que é só lá que está acontecendo isso? Será que é só lá que as pessoas estão sendo presas sem julgamento, sem advogado, ou com advogados que não têm acesso aos autos? Será que é só lá que os direitos constitucionais estão sendo suspensos em nome de algo aí que seja de um motivo ou de outro? E por que só, se é que não é só lá que acontece, não sei, talvez aconteça em algum outro país da América Latina, né? Mas que daí está alinhado com aquilo que o globalismo quer, daí daquele não se fala nada, né? Então, no passado, El Salvador, juntamente com muitos dos seus outros vizinhos da América Latina, enfrentou uma crise de segurança paralisante, atingindo a taxa de pessoas que perderam a existência por conta da mão de outros na faixa de 104 para cada 100 mil habitantes. Acontece que El Salvador é uma fonte muito lucrativa, ou era, né, para certos globalistas, porque de lá vem muito dinheiro daquele pessoal que gosta de cheirar um pozinho branco, né? Então passava por lá, só que o Bukele acabou com isso. Ele foi e fez realmente uma caça a esse pessoal que mexia com essas coisas. Então ele está atrapalhando. Então ele, quando realmente ele faz isso, né, ele de uma certa maneira está abusando de um estado de exceção, mas quando ele faz isso ele é criticado. Agora, quando outros estão fazendo coisas até muito piores, aí ninguém fala nada. Por quê? Porque são do mesmo time, né?
Então é isso, esse mundo aqui, pessoal, não tem mais solução. A única solução para esse mundo seria o arrependimento das pessoas. Arrependimento das suas mentiras, hipocrisias, dos seus roubos, das suas vilanias de todos os tipos, né? E aí eu falo, inclusive, para pessoas que estão aqui me assistindo, pessoas que cometem os seus pecadilhos, né? E isso vai se somando, essa sociedade que está podre aí não está podre por acaso, isso vai da ação de cada um de nós, e principalmente daqueles que estão lá em cima, né? Quanto mais dinheiro, poder e fama tem, mais podridão nos seus atos e mais necessidade de esconder tudo, né? Então esse mundo precisaria de um grande arrependimento, mas as pessoas não vão se arrepender. Talvez alguns, né? Alguns pequenos e um ou outro grande. Então a única solução vai ser realmente a grande limpa, né? Que está prevista lá no livro das Revelações e Apocalipse. Porque fora isso, pessoal, não tem jeito, as coisas estão indo de mal para pior. E uma guerra mundial é o mínimo, né, que vai vir antes de tudo ser limpado de vez. Mas, né, se falar adiantasse, papagaio era o rei do mundo, né? A gente avisa para quem quer ouvir e o resto, né, vai caminhando aí para o precipício. Beleza, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.